Olá pessoal, estamos dando início a mais um episódio aqui do videocast Viver Bem da Unimed Metropolitana do Agreste. Tendo hoje aqui a doutora Tainá Santos Bezerra, que ela é cirurgiã oncológica, médica cooperada aqui da Unimed Metropolitana do Agreste. Seja bem-vinda, doutora. Olá, todo mundo. Obrigada pelo convite. Primeiro assim, apresenta a sua especialidade, o que é que ela faz? Trabalha com o quê? Como Tá. ajuda essa questão do Outubro Rosa? Eu sou cirurgiã geral e a gente tem a subespecialidade, que é a cirurgia oncológica ou a oncologia cirúrgica, mas assim, o nome realmente fica meio difícil. Muitas vezes, a maioria das pessoas pergunta, mas faz o quê, né? Eu cuido do câncer, então assim, a minha especialidade é o tratamento cirúrgico, tratamento por cirurgia do câncer. O nome fica um pouquinho ruim de entender para algumas pessoas, mas é isso mesmo. A especialização é o tratamento do câncer em geral. Quais são os sinais e os sintomas do câncer de mama? O câncer de mama, ele é visto na mulher, ele é o principal tipo de câncer da mulher e também acontece nos homens. Geralmente, os homens não se atentam para isso, mas é o principal câncer de mama, é o principal câncer da mulher é o câncer de mama. E os sinais e sintomas que ela pode sentir, principalmente quando ela vai fazer o autoexame da mama, que é um exame que a gente pede e que explica, que é o que ele vai levar a ela entender que tem alguma coisa de errado na sua mama. Então, os principais sinais que ela vão na palpação, por exemplo, um nódulo na mama, a mama tá vermelha, tá com descamação, às vezes, como se estivesse despelando mesmo a mama. O mamilo, ele vai inverter. Ao invés de ele estar para fora, ele acaba ficando para dentro ou tendo alguma secreção. Geralmente a secreção que a gente mais suspeita, ela é de uma mama só, da mama que deve estar doente. Mas, por exemplo, se não é comum uma mulher que não esteja no período de amamentação ter secreção na mama, né? Sim. E aí o que é que acontece? Sempre procurar a questão do médico, né? Ou mastologista, ou ginecologista, porque aí ele vai fazer toda a investigação. Outra coisa é olhar a axila. A axila também tendo nódulo de axila endurecido, também é sinal de pode ter alguma alteração na mama. Então, todos esses sinais, esses sintomas que aparecem na mulher que ela sente, já é indício de ter uma avaliação médica. Não quer dizer que toda vez que você vê um nódulo na mama, ele já é câncer. Mas é um sinal, assim, para a gente entender que precisa ter uma avaliação médica. Por a questão do homem ele ter um volume menor na mama, Geralmente ele é mais percebe fácil mais de perceber. rápido, é. Sim. Só que tem uma coisa que o homem, assim, ele não se cuida muito, ele não se olha muito. É, as mulheres, geralmente, por ter o período menstrual, a gente tem uma facilidade, eu acho que maior de se ver, de se tocar. Quando a gente tem uma alteração, a gente vai perceber. Os homens é do mesmo jeito, ele também tem que olhar a mama do mesmo jeito, olhar a axila do mesmo jeito. Geralmente, quando tem para axila masculina, a maioria dos homens não depilam. Então, se perceber algum nódulo ou alguma coisa, não vai achar, vai passar, pode ter sido Sim. um pelo, um encravado. Não, tem que avaliar se realmente está ali, se demora, se não diminui esse nódulo e procurar ajuda. Acontece do mesmo jeito. Vermelhidão, tumoração, o bico do peito também ter secreção, isso tudo no homem também é sinal. E aí ele também tem que procurar. Aí, nesse caso, ele diz assim, mas vai procurar quem? Ginecologista? Não vai procurar. Procura um mastologista ou um médico de saúde da família, um clínico, alguém que possa examinar e encaminhar para o especialista. A mama da gente, ela não é só essa parte da frente, ela tem uma cauda, que é a cauda mamária, que ela vem aqui para a axila. Então, até a parte anterior aqui, que a gente chama de linha axilar anterior, mas essa parte antes da axila, ela também é mama. E a axila em si, a gente tem um dos locais de metástase. O que é metástase? Já vou pular para outras coisas. Quando o câncer está mais avançado, quando ele manda para outro lugar, um dos primeiros sistemas que ele vai invadir é o linfático, que são os linfonodos, aquelas ínguas que a gente tem no pescoço, a gente tem no corpo inteiro. E a gente tem linfonodo na axila. E é o local onde a mama vai, tanto na axila como nessa parte mais anterior. Mas o principal local é na axila. Então, aquele nódulozinho que está lá na axila, que a gente acha que é um pelo encravado. Não, ela pode ser um sinal de câncer de mama também. Sim. Então depois que a pessoa sentiu alguma dessas, já tá, uma pessoa que já está atenta, esses sinais, né? Isso. Mas a questão do rastreamento.
Esse rastreamento, essa parte de se conhecer já é uma forma de rastreamento ou o rastreamento ele é feito através de exames? E quais são esses exames? A forma de se avaliar, ele já é uma forma de rastrear, mas existe um exame e um Específico. padrão de rastreio específico. Por exemplo, existe uma coisa, é diferente o rastreamento, que é quando a mulher não tem sintoma, e a gente, a partir dos 40 anos, é determinado que ela deve Ah, se tá. fazer o exame de mamografia. Então, Sim. eu não tenho sintoma, eu não toquei nenhum nódulo, eu não tenho axila com linfonodo, não tem vermelhidão, não tem dor, não tem nada, mas a partir dos 40 anos eu já tenho que fazer mamografia. Perfeito. Isso é o exame de rastreio. No Brasil, a gente, no Ministério da Saúde, ele tem dois tipos de cânceres que a gente pede e indica rastreio, que é o de colo de útero e o de mama. Nesses dois, a gente tem exame e indica que a paciente faça a partir de determinada idade, no caso da mama, acima dos 40 anos. Já é diferente a questão do autoexame. O autoexame é algo que a mulher vai fazer, tipo, após o banho, o homem também, tipo, após o banho. Lembrando que a mulher deve fazer no período menstrual, é horrível fazer por conta da dor que a gente tem na mama. Né? Até naquele Pode período confundir, é? pode confundir, porque ela vai ficar mais durinha. Tá. E aí, o que é que a gente faz? Depois do período menstrual, 7 dias após a mulher, quando for no banho, levanta o braço, palpa o braço, para a mama, para ver se tem alguma coisa. Nesse caso, se a gente diagnosticar, se a mulher vê que tem alguma coisa, isso daí já vai levar a um diagnóstico mais precoce. E o rastreio também a função do rastreio, a finalidade do rastreio. Se a gente diagnosticar o câncer de mama mais precoce, a gente tem 95% de chances de cura. Então, tanto um autoexame por uma mulher de 20, de 30, que se pode fazer, porque não é indicado, não é comum mulher de 30 anos, 35 anos ter câncer de mama, mas se no autoexame ela viu alguma coisa e procurar, então vai ser no início. Se for uma mulher de 40, 41, 45, 50 e ela não tem sintoma nenhum, mas ela fez a mamografia e viu que tinha um nódulo, foi investigado e detectou câncer de mama, também vai estar no início. Então a probabilidade de ter cura é mais de 95%. E ter histórico na família, assim, É muito é importante para importante começar o quanto antes isso. a ficar de olho? Quando a gente tem alguém na família, principalmente parente de primeiro, segundo, terceiro grau. Aí, por exemplo, mãe, avó, tia, aí a gente vai assim, né? Irmã, filha. Filha já, quando já tem a mãe, não tem, aí, mas assim, a gente pensa na questão da hereditariedade, né? Primeiro grau, segundo e terceiro, a gente tem que ficar de olho. Então, se eu tenho esses parentes, se eu tenho história familiar forte, 10 anos antes da idade, eu já tenho que procurar uma consulta médica e fazer exames, Então aqueles certo? 40 já cai para Já cai para 30. 30. Por exemplo, eu tenho. A minha mãe teve 45 anos. 35 anos, já vou ter que procurar um médico para que o médico me avalie. Porque, assim, os exames também não diminui o exame clínico. É óbvio que o exame clínico do médico ele vai vir primeiro. A gente sempre brinca que a Sim. clínica é soberana e é mesmo, assim, porque aí ele já vai poder direcionar o que o paciente tem. Avaliar realmente, mas pode ser que seja uma inflamação da mama, não é só o exame. Sim. Então, assim, já tem isso. 10 anos antes, eu tenho história familiar, principalmente, por exemplo, eu tenho um homem na família que tem. Então, um homem na família que tem, ele diz muito ser genético, porque o câncer de mama nem sempre ele é só genético, né? Existem pessoas que vão chegar e vão dizer, eu não tenho ninguém na família. Como é que eu tive câncer, né? Sim. Então, esse parentesco também indica muito. Então, a gente determina uns 10 anos antes de já começar a fazer a avaliação e rastreamento do câncer de mama. A mamografia, ele é um padrão Moura, ele é um exame muito bom, porque ele consegue ver nódulos muito pequenos. Então, imagina assim, um nódulo de 0,6, 0,8, que a gente consegue diagnosticar antes, 1 centímetro. 1 centímetro, que às vezes a gente, dependendo do tamanho da mama da mulher, a gente não vai conseguir ver. Mulheres que têm mama pequena é muito mais fácil, mas uma mulher que tem uma mama muito volumosa, Sim. a gente não consegue ver. Então, ele vai detectar um nódulo muito pequeno e que a gente pode investigar, rastrear, fazer o diagnóstico e ver se realmente é câncer ou não. E o ideal seria de quanto em quanto tempo, doutor? Ficar quem O, faz quem faz, esse ela faz rastreio? anual pelo Ministério da Saúde. Quando tem 2 mamografias normais, eles passam a fazer de 2 em 2 anos. Mas a Sociedade Brasileira de Macho, ele pede Sim. anualmente mesmo. Né? Até porque a gente tem uma mudança, assim, da característica do câncer de mama.
A gente mudou muito, a gente tinha antes câncer de mama com as mulheres 60, 70. Hoje a gente vê mulheres bem mais jovens. Até por isso que diminuiu até a idade do rastreio. Que a gente tem um estilo de vida, assim, um pouquinho mais propício a desenvolver o câncer. Porque antigamente o câncer era uma doença de pessoas idosas, né? Até porque o câncer em si é uma mudança da célula. Então, assim, uma mutação da célula. A célula que envelhece, ela também pode apresentar mutação. E era a maior probabilidade de ter câncer é isso. Só que agora a gente tem um estilo de vida meio ruim, né? A gente tem um estilo de vida, a gente come mal, Alimentação. alimentação, não faz atividade física, dorme ruim, nível de estresse elevado. Então, tudo isso daqui propicia mesmo que exista a maior probabilidade de a gente ter câncer. Não só o câncer de mama, mas vários outros tipos de câncer. Então, a gente consegue tratar mais rápido, o paciente vai ficar mais rápido curado e aí vai ter uma probabilidade de vida maior e melhor. Eu brinco, não tô pegando no pé dos homens, não, mas assim, as mulheres a gente consegue todos os tipos de doença tratar, detectar muito mais rápido. Para um homem chegar no consultório, alguém levou, ou ele tá Ele sentindo já tá alguma sentindo muito. coisa. De acordo, assim, essa parte dos meses coloridos, né, que a gente tem, serve muito para informação. Porque, assim, Conscientizar, né? qualquer coisa sem informação, a gente não consegue. Eu não vou tratar algo que eu não sei o que é. Então, assim, você não vai procurar ajuda para um atendimento se você não sabe o que é. Então, assim, a importância desse mês é conscientizar. Então, a maioria das vezes, quando eu tô falando, alguém que eu digo, tem câncer no homem. Mas é câncer de mama no homem, mas homem tem mama. Então, assim, agora que o homem tá entendendo isso. As mulheres têm muita mulher, e principalmente na nossa cidade, que é interior, que deixa, esconde o medo, que acha que não é nada. Já vi muita gente que chega assim, mas eu tô aqui, não doeu, depois eu Às vejo. vezes uma preocupação estética de ficar sem a mama, né, doutor? Que tem isso também, tem muita gente que Também corre tem. disso. A gente pode fazer um tratamento mais, que a gente chama de conservador, que o nome é quadrantectomia ou segmentectomia, que é um segmento, uma parte da mama que tira. A gente consegue, porque o volume da mama é melhor, porque o câncer de mama é uma doença do parênquima, ou seja, do tecido da mama. E aí a gente consegue tirar uma parte, e isso, para a autoestima da mulher, é maravilhoso. Porque, assim, a mama faz parte também da autoestima, e de você se sentir bem com o seu corpo, você estar bem, também é saúde, Sim. né? Existem algumas pessoas, quando a gente conversa com um paciente que faz mastectomia, assim, mas não fica triste, você tá curada, não tem mama. Mas a gente tem que perceber também que a autoestima, você olhar para si e se sentir bem, também isso faz parte da saúde. Já evoluiu assim essa questão, porque Evolução fantástica e ainda bem, desde os tempos de Rausch, de lá que a gente brinca que é o cirurgião, ele tirava tudo. Tirava mama, tirava músculo e tirava tudo porque a gente não tinha esse entendimento. Então, com a evolução dos estudos, a gente viu que tirar a mama, tirar uma face aqui em cima da musculatura que a gente tem aqui no peitoral, isso já, na maioria dos cânceres, sim. Como é que a gente sabe, né? O cirurgião, já puxando um pouquinho para o meu lado, vai tudo para biópsia. Então, qualquer cirurgia que a gente faça vai para avaliação do patologista, que é outro médico que também que atua no câncer e nisso tudo, mas é aquele que vai avaliar a peça que a gente manda. O patologista é um médico que a gente não conhece muito, a maioria da sim, população, que eu acho que é, merece muito, né? Graças a eles a gente direciona o tratamento. E ele avalia a peça e aí ele vai dizer assim, a peça quer dizer a parte do segmento que foi tirado, diz, margem livre, foi retirado tudo. Ou ele vai dizer, não, tem aqui alguma parte que ainda precisa ser ressecado mais, ou seja, ir para procedimento cirúrgico, mas de toda né? forma aquela pessoa ela fica sendo acompanhada pro resto da Aí, vida. nesse acompanhamento, geralmente, quando a gente faz o procedimento, ou essa paciente vai para quimio ou radioterapia, a gente continua o segmento 3 em 3 meses, 6 em 6 meses, depois ela passa a ser anual, e a gente fica aí por bons anos. Quando chega no quinto ano, a gente consegue afrouxar mais um pouquinho essa corda. Eu até brinco com a maioria dos pacientes, vai fazer um casamento agora? A gente vai se ver quase É, tempo, vamos marcar encontros, porque a gente precisa rever. O paciente que tem câncer, uma probabilidade de ter outro ou de ter uma recidiva é maior. Então a gente precisa ficar de olho sim.
e seguir, né? A gente quando a gente dá alta assim, olha, tá de alta da oncologia, tá de alta do setor da cirurgia, mais a gente vai lhe ver, mais vai retornar, mais a gente vai precisar ficar de olho, vai precisar ficar fazendo outros exames. Câncer de mama, as causas, né? A principal causa é estilo de vida. A gente tem a genética muito forte, né? Que foi o que eu disse, a gente ter algum parente é muito forte, mas o estilo de vida também pesa muito. A gente consegue, por exemplo, atividade física, uma alimentação saudável, diminuir 28% de chance. Já dizem a maioria dos estudos que uma alimentação saudável, porque a gente tem alimentação de industrializado, conservante, refrigerante, todo esse consumo que a gente tem. Quando a gente tira dos enlatados e vai para aquele velho feijão com arroz, Sim. né, os legumes, e uma atividade diária, porque a atividade física é remédio, a gente consegue prevenir o câncer. Tem outras coisas que levam a ter o câncer de mama, por exemplo. O câncer de mama é muito hormonal, então ele está entrelaçado com hormônio, por isso ele também é mais causado na mulher. E aí, por exemplo, mulheres que fazem reposição hormonal, o risco aumenta, o uso do anticoncepcional também aumenta, Sim. né? A obesidade muito, porque a gente tem também a questão da obesidade, a gente tem uma maior parte também hormonal. Tudo que mexer com hormônio. Isso, a obesidade é um dos fatores de risco, né? Então, o alcoolismo é um fator de risco. Então, assim, é isso que eu falo da Então questão do dá para estilo de meio que vida. dizer de Dá, onde veio, né? dá para dizer mais ou menos de onde Então veio. depois que a pessoa passa por isso tudo e consegue se livrar, mas com a ressalva de ficar com todo esse cuidado, desse acompanhamento médico da parte do especialista, mas ele sai com todo esse direcionamento de que, ó, pode ter sido isso, seu estilo de vida. Então, a Eu partir acho que de hoje em diante. geralmente eles vêm com essa pergunta, mas o que foi que eu fiz, né? Que a gente, eu te digo, olha, calma, não é assim, não vai, vamos procurar culpado, porque, mas a gente já consegue imaginar muito o que seja, né? Existe paciente que realmente chega pra gente e diz, eu faço tudo direitinho, eu como bem, então a gente tem que pensar na genética. Como eu disse, o câncer é uma mutação. O que é mutação? É uma célula, assim, do jeito mais fácil, que ela fazia o seu trabalho e naquele momento ela passou a fazer outra função, dividir de outra forma, totalmente descontrolada. E aí o corpo da gente, que também tem o sistema, que ele vai lá e bloqueia, porque a gente é como se a gente fosse uma máquina, né? E aí, assim, erros sempre vão ter. Então, às vezes, está numa divisão lá de célula e teve um erro, a gente vai ter um sistema que vai lá e tira essa célula vai morrer porque ela não está fazendo a função certa. O câncer acontece também quando há esses reparos, também quando esses genes de reparos não estão bem. Então, aí ele consegue se multiplicar e o corpo fica e isso brigando muda. com ele mesmo, tentando. Isso. É porque a gente sempre quer achar o culpado, por exemplo, mas eu não tenho ninguém na família. Eu como direito, mas existem essas outras coisas que a gente não pode Sim. modificar. Por isso que eu disse, olha, quando a gente vai ficando velho também, assim, quando a gente vai ficando mais idoso, a célula da gente vai envelhecendo e a probabilidade de ter essas mutações, esses erros no reparo também é maior. Então, assim, dá pra gente entender uma causa, mas eu acho que procurar aquele culpado naquele momento, quando a gente dá o diagnóstico, não é o que vai, apesar de existir algumas coisas que a gente tem que mudar. Por exemplo, na hora que se vê um diagnóstico de câncer, ou câncer de mama, se a pessoa não tem uma alimentação boa, não faz atividade física, ela vai ter que começar a fazer isso, porque isso vai ajudar no tratamento. E ela não faz por onde mudar aquilo, a chance A gente tem que de mudar se tudo. desenvolver Porque a outra. alimentação pra gente é combustível. Sim. Então, se eu tiver uma alimentação ruim, quando pode dizer a gente é o que come, é mais ou menos isso, é o que come, é o que bebe. Porque o corpo da gente vai precisar ser saudável para poder ter imunidade, para poder a gente viver bem. A gente precisa dormir bem. E a gente, nosso estilo de vida, é totalmente agora, hoje em dia, é muito errado. A gente gosta muito de celular, a gente passa noites vendo séries, não que não seja bom, mas assim, a gente faz a gente acostumou o nosso corpo a fazer tudo ao contrário. Não tô dizendo que a gente tem que voltar ao tempo que não tem energia, mas assim, o corpo da gente, ele tem hormônio, e tudo dele tá bem controlado de a hora de acordar, na hora que o sol vai se pôr, a hora de dormir.
isso a gente vai modificando e o corpo da gente também vai modificando com isso. Aham. Só que a gente tem que entender que não dá para chegar no extremo. Tudo tem que ter aquele O equilíbrio, né? equilíbrio. Se eu passar noites e noites e noites sem dormir, eu vou ter alteração hormonal, que eu também vou ter outros problemas, ansiedade, né? Vai trazer insônia, às vezes eu tenho ganho de peso e vira essa bola de neve. Se eu como mal, tipo, eu não me alimento bem no trabalho não dá para se alimentar, eu vou me alimentar almoço, janta à noite, e quando eu chego cansada e estressada, eu vou comer muito mais, porque para ver se eu descanso, que a gente tem essa. Então, tudo isso vai levando aquela bola de neve. Mas, assim, é uma coisa que não precisa estar doente. Então, é aquela questão da prevenção. A gente precisa ter essa ideia, a informação é importante. O videocast é importante, a divulgação na internet, que a gente tem uma internet hoje em dia, que bom para divulgar, para que as pessoas entendam o que pode fazer para mudar. Não precisa tomar, tipo, o remédio mais caro, ou eu Isso. fazer a coisa mais cara. São as coisas Do, simples, do dia a do dia a dia dia, que a a gente vai prevenção, modificando. né? As dicas. É, assim, na verdade, a gente pode resumir a pessoa em se amar, né? A pessoa que se ama, ela tem que se cuidar, Isso, tem que procurar. o olhar de amor para a gente mesmo, de autocuidado, a gente consegue realmente fazer isso. No momento que a gente se abandona, a gente não vai querer, não vai nem querer se cuidar. Quando a gente recebe, principalmente um diagnóstico de câncer, é um diagnóstico meio que de condenação, né? Meio não, é de condenação. A maioria dos pacientes, eles recebem esse diagnóstico, eu vou morrer. E não é assim. Existe cura, existe tratamento, existe... Até nos pacientes que a gente já recebe de forma avançada, a gente consegue ver e conversar, entender e fazer entender que o importante é viver o agora, tratar e não desistir. Porque, assim, é uma caminhada, e é uma caminhada pesada, isso a gente não vai diminuir, mas é uma caminhada que tem ajuda, e é uma caminhada que a gente precisa estar, caminhar e não desistir, porque na E, hora que desistir, e aí... se fizer virar hábito, né, doutor? Também fica mais fácil, né? Tudo fica mais A gente tranquilo, começa né? por aqueles hábitos, né? Então, Sim. assim, a mudança de hábito, que o pessoal da Isso, a Unimed Unimed também. bate o ano É, todo com essa ações. mudança de hábito é importante. É essa mudança de hábito que a gente acabou absorvendo da correria do dia a dia, ou a atividade física. Olha, hoje eu vou comer melhor. Hoje eu não vou deixar o sanduíche lá, a pizza lá. Não que a gente nunca vá comer nada dessas outras coisas. É o equilíbrio. Tipo, eu vai ter o dia na semana que eu vou comer. Muita gente que diz, mas eu como bem. Só que assim, eu não como muita gordura, não como muito doce. Mas, tipo, tá comendo massa, vai comer industrializado, porque tem muito conservante. A importância aí da nutrição é maravilhosa, dos nutricionistas para É, poder guiar. Tem muita coisa que a gente pode ver que a gente tá nutricionista e ele vai dizer, ó, tal alimento vai servir com tal vitamina. Tal coisa vai lhe ajudar nisso. Então, assim, esse direcionamento de um profissional também é importante. sim. Se a pessoa não sabe, tipo, eu não sei como é que eu faço, corre para o nutricionista, vai ver a avaliação, ele vai passar da melhor forma possível. É, nos pacientes com câncer, eles são assim, a gente não trata somente o médico. Eu não vou tratar um paciente com câncer sozinha, é uma equipe que trata. O tratamento do câncer, ele é multiprofissional. Então, assim, tem o que a gente chama de 3 pilares no tratamento do câncer, que é o radioterapeuta, o oncologista clínico, que é o médico que cuida da quimioterapia, dessa parte clínica, Sim. e o cirurgião oncológico, né? Que somos nós que fazemos as cirurgias. Esses três, eles são a parte médica que trabalha, mas tem outros médicos aqui que estão dentro, por exemplo, o radiologista, o patologista que eu falei, às vezes a gente vai precisar do endócrino, a gente vai precisar dos outros médicos para ajudar, porque o paciente não é só o câncer, ele também vai ter os outros sistemas. Então, o gastro, a gente vai precisar do médico endoscopista, que vai para poder dar para a gente o diagnóstico. O radiologista, por exemplo, o médico que faz a biópsia. No câncer de mama, nós temos os exames de rastreio, mas nós temos o exame que dá o diagnóstico, que é a CORI, que é o exame que vai pegar uma agulha, vai até lá o nódulo, vai tirar um pedaço e isso vai mandar para a biópsia. Aí ele vai confirmar o diagnóstico para a gente.
Então, assim, existe tudo isso que vai atuar, tanto no rastreio, né, mas no tratamento. E a gente tem os nossos outros colegas da área da saúde, além da equipe médica, nós vamos ter fisioterapeuta, vamos ter o psicólogo, vamos ter o nutricionista, a equipe de enfermagem que com certeza vai estar sempre lá, A e equipe que é a base, multidisciplinar, é né? uma equipe multidisciplinar. O tratamento do câncer é um tratamento que requer uma equipe inteira. Na questão do rastreio, a gente tem a mamografia, mas a gente tem outros exames que a gente pode complementar ou a gente pode usar como dar diagnóstico. Nós temos a ultrassonografia da mama, que também a Unimed fica aperreando para fazer as Sim. ultrassonografias, que aí é aquele aperreio bom, que também é um dos jeitos de se fazer a biópsia, né, que a gente pede, que é a biópsia guiada por ultrassonografia, que vai com a agulha lá e faz. Nós temos a ressonância também. Esses exames, eles também vão estar junto no diagnóstico. Eles também vão ajudar no diagnóstico. E cada um tem uma indicação específica. Por exemplo, uma paciente mais jovem, com a mama mais, de um parênquima mais, eu vou falar durinho para quem entenda, ou de uma paciente que já tem uma mama mais cheia de gordura, né? Que isso acontece, Sim. porque, por exemplo, mulher que amamentou, ela vai ter uma mama mais gordurosa do que aquela mama de uma jovem que não amamentou, não teve filho. E a ultrassonografia ela vai ser melhor para essa mama mais durinha, essa mama mais rígida, do que a mama que é mais, que a gente chama lipossubstituída. Isso já a mamografia vai ser melhor. Alguns pacientes a gente não consegue ver por o tamanho do nódulo, pacientes muito jovens ou que usam prótese, a gente pode pedir também a ressonância. Então, por isso a importância da avaliação médica para poder indicar o exame. Mas o de rastreio é a mamografia. Certo. Mas o diagnóstico dele é feito com a biópsia daquele nódulo, Ah, que aí ele é feito que a gente chama a biópsia guiada por agulha grossa, guiada por ultrassonografia, a ultrassom, por agulha grossa. Então, que a gente fala que é a core. então quem dá o diagnóstico final Porque vai é a lá, biópsia. faz essa biópsia, né? Quando retira esse pedacinho, manda para o patologista, Sim. o médico patologista aí, e aí ele vai avaliar aquela pecinha, e aí ele vai dar o diagnóstico. E a partir dali, aí a gente vai complementar os exames. Quando a gente tem esse diagnóstico, a gente não para por aí, porque o câncer, a gente não vai estar ali, a gente só vai tratar ali, não, a gente tem que ver a paciente toda. Então, passa por uma parte chamada estadiamento. Eu falo muito com os pacientes, espera aí que eu vou virar o senhor de cabeça para baixo, a senhora de cabeça para baixo, porque eu preciso ver tudo, ver tórax, ver barriga. A gente vai procurar a parte óssea, porque o câncer de mama ele pode dar metástase óssea também, linfática, igual eu falei da questão. Então, a gente vai procurar se o câncer está lá, é local, se o câncer é estado inicial, ou se ele já mandou para algum outro lugar, que aí a gente, se for metástase, o tratamento já vai mudar. Então, assim, quando a gente chega no diagnóstico, a gente olha o paciente como um todo e já passa para poder planejar. A questão do tratamento é a equipe, que nem eu falei, e aí a gente vai planejar o tratamento de acordo com o estágio do câncer de mama. Os estágios iniciais, geralmente, a gente vai para a cirurgia de cara. Quando ele está um pouco maior, também depende muito da estrutura da paciente. A gente faz químio para diminuir o tumor e depois segue para a cirurgia. Uma das coisas que os pacientes perguntam muito de dúvidas com a gente, se é preciso fazer a rádio, doutor. E a maioria dos pacientes fala queimagem. Vai queimar. A radioterapia é indicada sempre que tem uma cirurgia conservadora. Ou seja, eu tirei parte da mama, a radiocirurgia ela vai completar. Que eu até brinco, só é uma cirurgia laser, né? Sim. Que é uma complementação do procedimento cirúrgico. Porque tem coisa que a gente consegue ver, que a patologista não vê, mas aquelas microcélulas, aquelas coisas, é a radioterapia. E daí também, depois entra a oncologia clínica, que também vai seguir isso, que também vai avaliar. Então, não é um tratamento de uma pessoa só, é um tratamento realmente tem da todo. equipe inteira. Tem uma coisa que gira muito em torno dos pacientes que fizeram mastectomia. E diz assim, eu não posso fazer a unha. Acho que essa foi a maior dúvida que eu ouvi essa semana. Doutora, eu posso fazer a unha e posso pintar o cabelo? Tem alguns momentos que a gente não indica. Na verdade, fazer a unha de tirar a cutícula já não é muito bom porque é uma porta aberta, né? Mas a paciente não vai deixar de pintar a unha, de se arrumar por conta disso, não. Ela vai continuar Sim.
se arrumando. Elas perguntam muito, mas eu vou poder pintar o cabelo? Vai. Claro que no momento que você estiver num tratamento de quimioterapia e na hora pós-cirúrgico, assim, imediato, a gente vai ter alguns certos cuidados para não ter isso, até porque é química, é, a, a- o alicate, quando ele pode cortar e ser porta aberta de infecção. Não é porque ela esteja proibida de pintar a unha ou de fazer a unha. É esse cuidado que a gente tem, No entendeu? caso, pode-se dizer quanto que ela está ainda em tratamento, o sistema imunológico ele está um pouco mais frágil Tá, para... porque a gente, quando vai tratar o câncer, a gente não trata só o câncer. O remédio não vai só para aquele câncer, né? Então a gente, outras partes do corpo também vão ficar. Por isso que tem as complicações. Ah, eu tô com náusea, ah, o meu cabelo vai cai. Então, assim, todo tratamento é realmente visto de maneira em geral. Não é porque eu tô fazendo a quimioterapia que só a célula do câncer vai E é ser tudo atingida. previsto, é para ser Infelizmente, não assim é assim. mesmo, faz parte do processo É, da faz parte recuperação. do processo. E a gente sempre explica, olha, essa quimioterapia ou essa vai fazer isso. Tipo, a cirurgia também vai levar a isso. Porque, infelizmente, a gente não tem como fazer algo que só vá ali na célula. A evolução da oncologia, do tratamento de câncer, tá chegando a isso, assim, né? A gente vai cada vez evoluindo para que o que for feito de tratamento seja direcionado para aquele tipo de tumor, para o tumor. Mas infelizmente a gente não consegue. É igual, por exemplo, um paracetamol. Você vai tomar um paracetamol, vai melhorar da dor, mas se você tomar muito paracetamol, pode ser que ela afete seu fígado. Então, uma medicação não é, às vezes ela não só faz para uma coisa, né? Mas assim, é que nem eu disse, tudo no equilíbrio, né? E Equilíbrio. tá tudo planejado, equilibrado. Doutora, aí no caso, esses serviços todos aí que foi comentado aqui, tudo tem em Arapiraca, como é? Pronto, a oncologia nós temos em Arapiraca, nós temos a rádio, a químio, né? E os cirurgiões, né? Eu. Também é tudo ofertado pelo plano, né? Pela Unimed, a Unimed cobre. Nós temos oncologistas clínicos também. Tudo, acho que eu creio que no hospital da Unimed ainda não começou. Mas Certo. aqui em Arapiraca, ele ainda é no Chama, mas logo, logo já vai começar no Agape, pelo que eu Certo. entendi. Também, né? E nós temos todos aqui. Inclusive temos a biópsia, a core que eu disse, que é a ultrassom. Temos também as mamografias, então tudo é ofertado aqui em Arapiraca. Bem. E assim, e a pessoa se quiser tirar mais alguma dúvida, ou então se quiser entrar em contato para conversar mais sobre e contatar o seu serviço, como é que faz, doutora? Onde é que acha Então, a eu doutora Tainá? trabalho na Fisi Saúde, né, lá no centro. Faço procedimento lá no Agape, né? E pode também me contratar na rede social, né? No Instagram, doutora Tainá Bezerra, e aí pode entrar em contato comigo, E que todo aí mundo tira que é dúvida. beneficiário Unimed Metropolitano do Agreste Todos. tá, tem o serviço à disposição Tem todo o da serviço. doutora Tem Tainá. tem a parte da oncologia, nós estamos. Então, agradecer a doutora, muito obrigado por a sua participação aqui, é tão importante das suas informações. E eu gostaria que a senhora se despedisse também do pessoal aí, Ah, do público. eu que agradeço, obrigada, porque eu acho que a informação e estar aqui, conversar e poder tirar dúvida, acho que é o primeiro passo para se cuidar, para o autocuidado. E dizer que estou à disposição, né? Estou na Unimed, né? E se alguém tiver alguma dúvida ou alguma coisa, é, ou medo, ou alguma coisa que tenha, não deixe de procurar ajuda, porque assim, o medo realmente deixa com que as coisas vão demorando mais e acaba piorando mais. Então, não deixe o medo levar ou prender você. Procure ajuda, exame, vá atrás, converse, tira dúvida. Acho que uma das coisas que eu mais digo no consultório é quando for no retorno, traz aí a listinha das dúvidas para poder tirar, porque a gente esquece. E importante realmente é o amor próprio, o autocuidado. Quando você olha para si mesmo, você realmente vai começar a se cuidar mais e a cuidar dos outros ao redor. Então, obrigada pela oportunidade. E assim, eu amei esse momento. É uma oportunidade maravilhosa para poder levar informação para todo mundo. Muito Então, muito obrigada. obrigado a todos também. Tchau.